Hoje eu vou falar sobre corticoide e seus efeitos nos olhos. Meu nome é Gilson e sou oftalmologista aqui em Belo Horizonte. Para explicar sobre os efeitos dos corticoides, eu preciso primeiro explicar o que é corticoide. Corticoide é um hormônio que a gente produz naturalmente. A gente produz isso nas nossas glândulas suprarrenais. Supra em cima, renais dos rins, ou seja, elas ficam em cima dos rins. É um hormônio que a gente produz naturalmente, de uma forma natural. São chamados hormônios esteroides e a gente chama de cortisol, para ficar mais fácil. Os principais efeitos deles são acabar ou melhorar a inflamação e por isso que chama anti-inflamatório, ou seja, uma ação anti-inflamatória. Eles também atuam na ação imunossupressora. E um dia a gente vai falar sobre isso, mas hoje nós vamos falar mais sobre a ação anti-inflamatória deles. Só uma curiosidade. Você sabia que o nosso organismo produz mais corticoide naquele períodozinho, naquele intervalo que antes da gente acordar, ou seja, bem cedinho? Interessante, né? Bem legal. O nosso corpo segue uma sequência chamada de ciclo circadiano, mas um dia a gente fala sobre isso. Na ciência, os pesquisadores, médicos, farmacêuticos, bioquímicos, ou seja, toda essa equipe junto, eles conseguiram reproduzir isso em laboratório. Eles produziram os corticoides em forma de remédio e pode ser para tomar, para injetar, para inalar e também de pingar. Quer dizer, existe colírio na forma de corticoide. Um colírio que vai ser usado para melhorar a reação inflamatória e que pode acontecer no seu olho, tipo, por exemplo, uma conjuntivite, todo mundo conhece. Nesse outro vídeo eu falo sobre isso. Mas conjuntivite é uma inflamação da conjuntiva. O sufixo "ite" quer dizer inflamação. Por exemplo, conjuntivite, amigdalite, sinusite. Tem um probleminha no olho que um dia nós vamos falar sobre ele que eu aposto que você nunca ouviu falar. Chama pinguecolite. Um nome diferente, né? Mas enfim, um remédio à base de corticoide a gente usa para poder melhorar, para poder acelerar o processo da inflamação. Ou seja, a gente quer que a inflamação melhore. Eu já expliquei isso uma outra vez, mas inflamação é quando tem sinais flogísticos. E o que é isso? É quando tem edema, dor, vermelhidão e perda da função. Os primeiros todo mundo entende, esses primeiros que eu falei, mas o que quer dizer perda de função? Quer ver um exemplo? Quando você torce o pé, por exemplo, numa tendinite. O que é uma tendinite? É uma inflamação do tendão e qual que é a perda da função que você tem nesse caso? Você não consegue apoiar o pé no chão, você não consegue andar direito. Ou seja, você perdeu ou diminuiu a função de andar. Tudo bem? Ficou claro? Agora em relação aos olhos. Toda vez que uma pessoa precisa de usar um colírio à base de corticoide, tipo, exemplo, dexametasona, e um outro também que é chamado de acetato de prednisolona. Essas substâncias elas são excelentes mesmo, a gente usa muito no consultório. Mas para poder ser usado, você tem que conversar antes com o seu oftalmo. E por que disso? Por que precisa dessa orientação? Lembra que eu falei uma vez que toda medicação tem pelo menos 2 efeitos? Aqui é a mesma coisa. Existe o efeito principal, que é aquilo que eu quero que aconteça, ou seja, eu prescrevi por causa disso, que no caso é melhorar a inflamação do olho. Por exemplo, uma conjuntivite, uma esclerite, uma episclerite, um dia a gente fala sobre isso. Mas a minha intenção é que essa reação inflamatória melhore, eu quero que ela acabe. Só que o problema é que muita gente acaba usando remédio sem conversar com a gente, sem conversar com o oftalmologista. Isso pode trazer problema para os olhos. A longo prazo, se ele for usado num período muito longo, ele pode causar efeitos colaterais. E quais são esses efeitos colaterais dessas medicações? Primeiro é catarata. A gente chama de catarata secundária à medicação. Essa catarata ela pode acontecer em qualquer um. Pode acontecer em criança, adolescente, adulto, idoso, todo mundo. Corticoide ele causa um tipo específico de catarata, mas que você não precisa saber o nome, só para você saber. Chama catarata subcapsular posterior. Eu vou falar sobre isso já mais para frente. E vocês vão ver que bacana que é. Bom, então catarata, nesse caso, tem que ser tratado da mesma forma daquela catarata que acontece quando a pessoa adquire com o tempo, adquire com a idade. Precisa operar. Eu uma vez operei uma moça, ela tinha 14, 15 anos. E ela usava um colírio para poder tratar a alergia dela de uma forma muito longa, de uma forma contínua. Infelizmente, ela acabou desenvolvendo catarata. Pode usar, gente, sem problema nenhum, mas precisa antes fazer um acompanhamento com o oftalmologista. Tem que fazer todas aquelas consultas que você conversa com o médico. Geralmente, as pessoas que têm alergia, igual essa moça tinha,
elas precisam consultar muitas vezes mais de uma vez por ano. A gente consulta uma vez por ano quando está tudo jóia, quando está tudo ok. Catarata é o primeiro efeito. Agora uma pergunta para você. Tem como saber se tem catarata sem examinar a pessoa? O que vocês acham? E a resposta é bem tranquila, a resposta é não, não tem jeito. Precisa daquele aparelho que eu falei que chama lâmpada de fenda. Todo oftalmologista tem lâmpada de fenda. É igual o cardiologista. Todo cardiologista também usa o estetoscópio, é a mesma coisa. Agora, o segundo efeito dos corticoides nos olhos chama-se glaucoma, é o segundo efeito. A gente chama de glaucoma secundário. Por que é secundário? Naquele outro vídeo que eu falei, eu expliquei sobre glaucoma primário. Eu dei o nome, chama glaucoma primário de ângulo aberto, lembra? Hoje ele é secundário. Por que chama secundário? Porque alguma coisa acabou causando esse glaucoma, ou seja, ele vem em segundo lugar após uma medicação. No caso, esse remédio, o corticoide, a longo prazo, hein, pessoal, ele acabou originando o glaucoma. E tem vários tipos, pode ser, por exemplo, glaucoma um trauma, por exemplo. Agora um detalhe importante, isso não acontece de um dia para o outro, tá? Isso acontece ao longo de muito tempo. Depois de muito tempo usando, a pessoa adquire aquele glaucoma. A pessoa fica lá durante um tempo usando corticoide e pode aparecer assim esses sinais. É claro que o seu oftalmologista ele vai poder prescrever para você medicações que você possa usar. E tem como saber se aquela pessoa tem tendência a desenvolver um glaucoma? Tem exame para isso. Quando a gente faz o exame numa pessoa, a gente consegue saber se existe uma tendência para isso, uma tendência para o glaucoma. A gente colhe todos os dados da pessoa. Consulta médica é igual uma investigação. Eu faço às vezes essa comparação. A gente precisa analisar várias informações da pessoa. A gente estuda todos esses dados, todos os dados possíveis, colhendo uma história clínica. E junta isso com o exame que a gente faz, o exame físico. Junta uma coisa com a outra. A gente precisa analisar idade, raça, características familiares. Aqui no Brasil é uma coisa meio difícil, porque aqui todo mundo tem a mesma origem, ou seja, são raças, são miscigenações de raça. E tudo a gente faz isso no sentido de fazer um diagnóstico preciso, para poder passar um tratamento mais adequado para aquela pessoa. A gente, por exemplo, tem que saber quais são as medicações que a pessoa usa para saber se vai ter interferência com aquilo que a gente vai prescrever. Ou seja, realmente precisa de toda uma análise. Se uma pessoa usa um colírio à base de corticoide, por exemplo, por um longo período, sem acompanhamento médico, ela pode desenvolver o glaucoma. O glaucoma vai acontecer quando os níveis de pressão ocular daquela pessoa começarem a ficar mais altos do que o próprio olho consegue suportar, causando uma alteração no nervo óptico e no exame de campo visual. Depois eu vou explicar no vídeo sobre isso, o que quer dizer isso. Só para explicar o que é nervo óptico, é bem legal e fica fácil de entender, porque muita gente pergunta no consultório o que é nervo óptico. Agora, é claro que o glaucoma ele vai ter mais chance de aparecer em pessoas que tiverem algumas características que a gente chama de fatores de risco, ou seja, são fatores que vão fazer aquela pessoa ter mais chance de ter alguma coisa. Fator de risco é mais ou menos assim, eu pego duas pessoas, uma tem esses pontos que são importantes para essa doença e a outra não tem. Ou seja, essa primeira pessoa ela tem mais chance de ter a doença. No caso que a gente está falando hoje é o glaucoma. Então o fator de risco é isso. Então, quais são os fatores de risco para o glaucoma? Primeiro, é muito importante, eu falo isso com todo paciente que eu atendo, história familiar. É importante saber se existe na família daquela pessoa alguém que tenha glaucoma, principalmente parente de primeiro grau. Seus pais, seus irmãos, seus primos, tios. E é importante, tio é parente de primeiro grau também, muita gente esquece. Uma vez eu falei para um paciente, eu perguntei sobre isso, e ele falou que não, ele falou com muita certeza, que não tinha ninguém na família dele com glaucoma. Eu perguntei, vai em casa, conversa com sua família, conversa com seu pai, com sua mãe, com seus tios. Acabou que ele voltou e descobriu que realmente tinha um caso que era o irmão dele. Pesquisa na família, é importante fazer isso. O irmão dele ele usava colírio para glaucoma e ele nem sabia. E ele retornou comigo depois me dando essa informação. Ou seja, ele tem um fator de risco importante para o glaucoma. O irmão dele ele tem. Isso ele voltou dias depois para me dar essa notícia. O segundo fator de risco para glaucoma, idade. Depois dos 40 anos é mais comum aparecer o glaucoma. A gente usa os seguintes termos, a incidência aumenta e com o passar do tempo é normal que isso aconteça, é de se esperar que aconteça essa mudança no nosso organismo. Então, idade também é um fator de risco para glaucoma. Terceiro item, eu vou colocar aqui junto alguns fatores, colocar junto para poder explicar para vocês. Algumas doenças cardiovasculares, por exemplo, diabetes, um dia eu vou fazer um vídeo bem legal sobre isso, diabetes, pressão alta,
pressão alta durante o sono, que pode ter também um aumento noturno da pressão arterial. E tem um detalhe que eu tenho certeza que pouca gente sabe, mas existe o contrário também, a hipotensão arterial, ou seja, quando a pressão da pessoa fica muito baixa. E isso é um assunto para outro vídeo, mas um dia eu vou explicar por que precisa estar com a pressão normal, não pode ser nem alta demais, nem baixa demais. O nervo óptico ele funciona como se fosse um vasinho de planta, é mais ou menos isso, só para poder ilustrar. Tem que regar na quantidade certa. O nervo óptico ele fica lá atrás no olho e tem que receber uma quantidade certa de sangue, um fluxo de sangue. Tem que ser regado da quantidade certinha, ou seja, através das artérias, o sangue tem que chegar de uma forma muito contínua, de uma forma muito igual, vamos dizer assim. Penúltima coisa, as anemias. Algumas anemias elas podem influenciar no aparecimento de glaucoma. Agora vem o mais importante, é claro, eu vou deixar para o final, é a nossa pressão intraocular. É muito importante, é da máxima importância que você sempre faça uma avaliação dos olhos pelo menos uma vez por ano. Todo ano precisa medir a pressão intraocular, todos os anos. Quando o médico faz um diagnóstico e prescreve um colírio para glaucoma, muitas vezes o paciente ele acha aquilo que é difícil, acha uma coisa chata. E acontece às vezes do paciente parar de usar sem conversar com o médico. Então, meus amigos, é muito importante. Lembra de um vídeo que eu falei, toda medicação tem pelo menos 2 efeitos. Quando você começa a usar um colírio para glaucoma, é claro, com a indicação do seu médico, tudo bonitinho, você faz todos aqueles exames, tudo aquilo, tudo certinho. Todo remédio tem 2 efeitos. O primeiro é o de abaixar a pressão ocular. E isso eu sempre falo para as pessoas, porque é importante saber isso. O primeiro efeito é abaixar a pressão intraocular, da forma como seu médico prescreveu. Só que tem um detalhe, você só vai sentir o segundo efeito, ou seja, o efeito colateral. Você não vai saber se a pressão do seu olho está baixa. Quem vai saber se a pressão do olho está baixa ou não é só o seu médico, na hora que ele mede através do aparelho, através do tonômetro. Explico isso em outro vídeo. Mas precisa medir a pressão dos olhos, é a única forma de descobrir. Graças a Deus que a maioria desses efeitos que a gente passa para os pacientes, eles têm curto prazo, ou seja, às vezes o efeito colateral ele desaparece com o passar do tempo. Então o certo é, você vai voltar lá no seu médico, você vai conversar com ele e é claro, ele pode te prescrever, caso você tenha efeito colateral, ele pode te prescrever um outro colírio, sem te dar tanto efeito. Eu tenho certeza que agora eu já sei qual vai ser a sua pergunta. Por que o médico já não me prescreveu um colírio que não me dá efeito colateral? A resposta é bem simples, porque nós somos diferentes. Cada pessoa reage de uma forma diferente da outra. Imagina se só existisse dipirona para poder abaixar a febre. E quem tem alergia, por exemplo, a dipirona, como é que faz? Fica com febre alta? Então, existem outras medicações que fazem com que a febre abaixe. Entendeu o raciocínio? Vou citar um exemplo. Quem já tirou o dente de siso? Você vai lá, você faz a extração de um dente de um lado, deu tudo certo, não incha nada, não acontece nada, não sente dor quase nenhuma, e aí tempos depois você vai tirar do outro lado, e fica naquele inchaço, fica daquele tamanho, é tudo igual, mesmo dentista, mesma pessoa, tudo igual, ou seja, de um lado foi de um jeito, do outro foi de outro. Acontece isso. Imagina se acontece na mesma pessoa, imagina como seria em várias pessoas. Então, cada pessoa, ela reage de uma forma quando toma um remédio. E tem gente, por exemplo, que lê tudo na bula, ele não precisa fazer isso, não tem que ficar lendo tudo na bula. O mais importante disso tudo, sempre retorne ao seu médico. Ele vai encontrar para você a melhor medicação. E sabe qual vai ser a melhor medicação para você? É aquela que vai resolver bem aquele problema e com a menor quantidade possível de efeitos colaterais. O ideal seria que nenhum remédio desse efeito colateral. Seria o ideal. Só que, enfim, toda medicação ela tem seus efeitos colaterais. Isso faz parte da medicação. Agora, em relação ao glaucoma, o ideal mesmo é que todo mundo tivesse acesso a esse tipo de informação. Campanha, propaganda, não só vídeo de YouTube, mas de uma forma geral. Seria importante que todas as pessoas soubessem disso, para evitar casos de complicação no futuro. Quanto mais cedo começa a tratar, melhor é. Menos problema vai ter. Então, precisa usar o colírio de uma forma certa. Existe um jeito certo para fazer isso. Na semana que vem eu vou falar sobre catarata de um jeito super legal. Você vai gostar. E olha, acho que a gente conseguiu, dessa forma, percorrer bem esse assunto. Acho que ficou bem claro. Deixe nos comentários a sua opinião, alguma sugestão ou algum detalhe que você acha que pode ser discutido aqui e que vai ajudar na nossa conversa. Grande abraço e até o próximo.